Olá, pessoal, vamos em frente, mais estudo aqui, aula 2, mínimo múltiplo comum, vamos desvendar essa estrutura de MMC que cai nos vestibulares e cai também nos concursos públicos e assim como o Enem. Então, olha só, MMC, vamos começar o mínimo múltiplo comum pela definição. O que é a definição do menor múltiplo comum de alguns elementos? É o produto dos fatores não nulos, comuns e não comuns, com maior expoente. Então, aqui no caso do mínimo múltiplo comum, você vai pegar fatores comuns e não comuns com maior expoente. Aquele que for comum com maior expoente. Veja bem o nosso primeiro exemplo. 60 e 18. Pela definição, eu vou decompor. Então, aqui, ó, fatoração com maior expoente. 60 por 2, 30 por 2, 15 por 3, 5 por 5, 1. Então, eu tenho que o 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. E eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. Agora eu vou pegar fatores comuns e não comuns. Vou pegar todos os fatores. E aqueles que forem comuns, eu vou pegar o maior expoente. Observe que o mínimo múltiplo comum, você pega o maior expoente. Então, por exemplo, aqui tem 2, 3 e 5. Então, a minha base vai ser 2, 3 e 5. Só que aqui tem 2 ao quadrado e aqui tem 2. Qual dos dois eu devo tomar aqui? Ó? Eu devo pegar o 2 ao quadrado. Aqui, ó. Aqui tem 3, aqui tem 3 ao quadrado. Então, eu vou pegar o maior expoente. E aqui só tem 5, aqui não tem 5. Mas ele tem que pegar fator comum e não comum. Então, aqui, ó, comuns e não comuns. Então, eu vou tomar o 5 também. Então, está aqui o meu mínimo múltiplo comum. Ele é composto por 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. O menor múltiplo comum. Que, no caso, aqui vai dar 4 vezes 5 vai dar 20. 20 vezes 9, 180. Ou 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180. Segundo procedimento, decomposição simultânea. Vamos decompor aqui simultaneamente. 60 e 18, ó, os dois. Por 2, 30, 9. Por 2, que vai dar 15, continua 9. Por 3, 5, 3 por 3, vai dar 5, aqui vai dar 1 por 5, finalmente. Então, nós temos o produto aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, 180. Então, olha só, pela definição ou pela decomposição simultânea, nós temos aqui os dois métodos de MMC. Lembrando que MDC, máximo divisor comum, visto na aula anterior, nós temos 3 métodos para encontrar o maior divisor. Aqui, no mínimo múltiplo comum, nós só temos esses dois. Só os 2 métodos para MMC, sendo que o mais comum é essa decomposição simultânea aqui. Propriedade de MMC e MDC juntos, olha só. O produto do MMC pelo MDC de 2 números naturais não nulos A e B é igual ao produto desses números, ou seja, MMC de AB vezes MDC de AB dá o próprio A vezes B. Vamos ver exemplos numéricos. Se o A for 12 e o B for 18, eu vou fazer a fatoração do 12 por 2, vai dar 6. 2 ao quadrado vezes 3. O 18 por 2 vai dar 9, 3, 3. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Por que eu fiz essa fatoração? Porque aqui eu tiro o MDC e o MMC, os dois. Ó. Então, lembrando a você que o máximo divisor comum é produto dos fatores comuns com o menor expoente. Então, fator comum, 2 ao quadrado e 2, eu vou pegar esse 2 aqui, tá aqui, ó. Fator comum, 3 e 3 ao quadrado, eu vou pegar o 3. Então, 2 vezes 3, 6. Você pode tentar imaginar o máximo divisor comum de cabeça. Os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 18. 1, 2, 3, 6, o 9 e o 18. O maior divisor dos dois é o 6. O maior divisor dos dois é o 6. Maior número que divide 12 e 18 ao mesmo tempo. E agora, como é que eu encontro o MMC, o mínimo múltiplo comum? Eu vou pegar o produto dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, agora eu vou pegar o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado.
E nós vamos ficar 4 vezes 9, 36. Pessoal, só recapitulando. O MDC, o máximo divisor, eu pego o menor expoente. O MMC, fator comum e não comum, com o maior expoente. Então, o mínimo, o maior expoente. O máximo, o menor expoente. Certo? Pessoal, o menor múltiplo de 12 e 18 é o 36. Então, se eu montasse múltiplo de 12, você pegaria o 0, 12, 24, 36, 48, mais 12, 60 e assim vai. Múltiplos de 18, o 0, 18, 36, 36 mais 18, 54 e assim vai. Qual é o menor múltiplo deles? 36. Então, maior divisor, 6, menor múltiplo de 36. Então, para verificar essa propriedade aqui, ó, MMC vezes o MDC, tem que dar o AB. Então, tá aqui, ó, olha só, o máximo divisor comum, né? Tá aqui o 12, os divisores de 12, como eu acabei de falar. Os divisores de 18. Pessoal, observe quem é o maior dos dois aqui, ó. O 6. Tá vendo o MDC? Agora o MMC, tá ali o 6. O mínimo múltiplo comum. Eu vou pegar os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 90, vai embora. Os múltiplos de 18. 0, 18, 36, 54, 72, 90, vai embora. Aqui, ó, o menor múltiplo. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Observe que o 90 é múltiplo também. Mas ele não é o menor. Esse 90, ele é múltiplo também. Ele não é o menor. O menor múltiplo, o mínimo múltiplo comum, é o 36. Veja se essa estrutura ficou tranquilo na sua cabeça. Então, o maior divisor dos dois é 6. E o menor múltiplo dos dois é 36. Certo? Vê se ficou tranquilo. Isso aqui tem que ficar bem firme. Agora vamos à propriedade MMC vezes MDC. Então, MDC, coloquei primeiro aqui, ó, de 12 e 18 e MMC, quem que é o máximo divisor comum? Ó, é 6 vezes 36. E 6 vezes 36 vai dar 216. Observe que se eu pegar o 18 vezes o 12, também dá o 216. Então, olha só, gente, o que eu estou falando para vocês. O MDC de 12 e 18 é 6, o MMC é 36, e 6 vezes 36 deu 216. Ou seja, MMC vezes MDC é o mesmo que o produto desses dois, A vezes B. Então, se eu fizer 12 vezes 18, 216. Então, isso aqui é uma propriedade que se vier em exercício você pode usar. MMC de AB vezes MDC de AB fica o próprio A vezes B. E aqui não importa se eu trouxer o MMC primeiro ou o MDC, como eu trouxe aqui. Ok? Vamos ver, então, exercícios de mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Vem comigo, ó. Então, tá aqui. Logo, o MMC de AB vezes MDC é igual a A vezes B. Certo? Propriedade. Pessoal, peguei a primeira questão aqui, da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a questão 2001. O mínimo múltiplo comum dos números 2 ao cubo vezes 3 elevado a n e 7 é 1512. Então, já falou o que é o mínimo. Então, eu vou usar as propriedades do mínimo, sabendo que o mínimo múltiplo comum, pela definição, é produto dos fatores comuns e não comuns com maior expoente. Comuns e não comuns com maior expoente. Então, quando eu pegar o MMC de 2 ao cubo, 3 ao cubo igual e 7, e já chegar aqui que é 1512, eu vou fatorar o 1512 por 2. 756 por 2. 378 por 2. Por 3, 63 por 3. 21 por 3 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Eu encontro aqui, ó, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 7 é esse cidadão aqui fatorado. Então, escreva ele aqui, ó. Aqui estão, ó. Bom, se o MMC desses números deu isso, observe então que esse aqui, esse fator, ele é compatível com esse fator vai ser compatível com esse, e esse aqui compatível com esse. Logo, eu tenho que meu N, então, ele vai ter que ser 3, ó. Meu N vai ter que ser 3. Então, a questão tranquila aqui de encontrar um expoente, o N,
nós ficamos aqui com a alternativa de letra A, a nossa primeira questão de mínimo múltiplo comum. Primeira questão de mínimo múltiplo comum. Vamos à segunda questão de MMC. Pessoal, esse tipo de questão aqui muito comum, tá? Muito comum. Dois pilotos de corrida partem simultaneamente num circuito no mesmo sentido. Um deles dá uma volta completa em 20 segundos, enquanto o outro leva 24 segundos. Então, o de 20 segundos ele é mais rápido. Um dá a volta em 20 segundos, o outro levou um pouquinho mais, 24. Em quanto tempo os dois pilotos voltarão a se encontrar no ponto de partida, sabendo que suas velocidades são constantes? Então, peraí, vamos lá de novo. Eles partem simultaneamente. Mesmo sentido. Um dá uma volta em 20 segundos, então ele é mais rápido. E o outro dá uma volta em 24 segundos, ele levou um pouco mais de tempo. Quanto tempo depois, eles vão se encontrar de novo no ponto de partida? Velocidades constantes. Eu coloquei aqui o piloto P1 e o piloto P2. Olha só, o piloto P1 ele faz 20 segundos uma volta. E o outro um pouquinho atrasado ali, né? 24 segundos. Depois, o piloto P1 ele completa a segunda volta em 40 segundos. E o P2 em 48 segundos. O piloto P1 em 60 segundos, constante, ele deu 3 voltas. E o outro está um pouco atrasado, P2, 72. Depois, a quarta volta do piloto P1, 80 segundos. A quarta volta do piloto P2 vai ser em 96 segundos. Pessoal, e assim sucessivamente. Certo? E assim sucessivamente. Observa aqui a questão, ó. A questão. Um deles dá a volta em 20 segundos, quando o outro dá 24. Em quanto tempo os dois pilotos voltarão a se encontrar no ponto de partida? O que se quer? Quanto tempo depois? Eles querem um menor tempo. Observe que se isso fosse infinito, esses loopings fossem infinitos e fossem constantes, nada alterasse, fosse sempre constante, eles iam se encontrar também diversas vezes, no caso, eu falei infinitas vezes também. Mas está perguntando, quanto tempo depois voltarão a se encontrar? Ou seja, ele quer na questão um menor tempo no qual eles vão se encontrar de novo. Então, está pedindo o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo novamente. Quando eles vão se encontrar de novo? É uma questão de MMC. Isso é que é importante identificar. Questão de mínimo múltiplo comum. Qual é o menor tempo no qual eles vão se encontrar de novo? Então, MMC de 20 e 24, eu tiro aqui a divisão simultânea por 2, deu 10, 12 por 2, 6 por 2, 3, agora por 3 e por 5. Está aqui. Então, eu tenho que o mínimo múltiplo comum é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, que é 120. 120 o quê? Segundos. Olha, então, de 120 segundos em 120 segundos, com essas velocidades constantes, nessas condições, eles vão se encontrar. Ok? Então, 120 segundos depois, observe, aqui tem 20 segundos, 40... 60, 80 na quarta volta. O próximo aqui, então, seria 100. E depois 120. Observe, então, quando ele se encontrasse aqui no 120, espera só um minutinho aqui, no 120 segundos, o piloto P1 teria dado 6 voltas. E o piloto P2, uma volta, 2, 3, 4. Observe que ele teria dado 5 voltas. 5 voltas, né? Porque o 96 segundos mais 24 dá o 120. Pessoal, 120 segundos, eu coloquei aqui, já apaguei, é a transformação. 120 segundos para eu passar para minuto, olha só. Se 60 segundos é 1 minuto, se eu multiplicar por 2, 120 segundos são 2 minutos. 2 minutos. Então, 2 minutos depois, eles vão voltar a se encontrar. Aqui, ó. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Se perguntasse, no próximo encontro, quantas voltas o piloto P1 teria dado? Olha, deu 1, 2, 3, 4, o 100 seria 5, 126. Então, o piloto P1 dá 6 voltas. E o piloto P2? 24, 48, 72, 96. O próximo é o 120, porque está aumentando de 24 em 24. Então, P1 deu 6 voltas, enquanto P2, mais devagar, deu 5 voltas para se encontrar novamente. Então, a resposta aqui seria
2 minutos após. Então tá aqui a resposta. Os pilotos voltarão a se encontrar em 2 minutos do ponto de partida, só para completar, sendo que o piloto P1 daria 6 voltas e o piloto P2 daria 5 voltas, porque ele é um pouco mais lento. Tudo bem, na questão de MMC foi identificado menor múltiplo comum. Menor múltiplo comum. Pessoal, na próxima aula nós temos aqui exercícios de MMC e MDC. Não percam. Grande abraço e bons estudos.